Oi pessoal, meu nome é Mariana Novello Rocha e hoje eu vou apresentar para vocês sobre a composição de espécies nativas e introduzidas em simpatia com os tucunarés, cicla SPP, em rios e reservatórios brasileiros. Bom, primeiro eu vou apresentar um pouquinho sobre mim. Meu nome é Mariana Novello, como eu falei anteriormente, eu sou graduanda em Ciências Biológicas, bacharelado pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, e eu faço parte, desde 2019, do Laboratório de Ictiologia Teórica e Aplicada, o LICTA. E lá eu trabalho com foco em espécies invasoras e ecossistemas de água doce. Bom, voltando ao tema, a introdução de espécies ela é promovida pela ação do homem, no qual ocorre o deslocamento de uma espécie para um local onde ela não acontece naturalmente. Entretanto, quando a gente está se referindo à introdução de espécies, não quer dizer que aquela espécie introduzida ela automaticamente vai se tornar uma espécie invasora. Para isso, a gente precisa observar o potencial invasor dessa espécie e a invasibilidade do local. Então, se essa espécie for capaz de superar os filtros impostos por aquele ambiente no qual ela foi introduzida, a partir das suas características fisiológicas e ecológicas, que ela pode vir a ser considerada uma espécie invasora. Então, com isso, se ela conseguir se estabelecer, se reproduzir, se dispersar naturalmente e assim causar impactos, que ela pode ser considerada uma espécie invasora. Então, devido aos seus impactos, a introdução de espécies é considerada a segunda maior ameaça à conservação da biodiversidade e integridade dos ecossistemas. Isso porque ela acaba ocasionando na redução da riqueza e abundância das espécies nativas naquele local, porque ela promove muitas vezes a predação, a introdução de patógenos, a competição por recursos, por nichos e até mesmo a hibridização, que pode acabar resultando na diminuição da variabilidade genética daquele local. Então, todos esses fatores podem atuar desestruturando a teotrófica local, por exemplo, até causando homogeneização biótica. Então, eles trazem grandes impactos àquela comunidade nativa. E quando a gente trata de ecossistemas aquáticos continentais, assim como os ecossistemas aquáticos em geral, a gente observa que existe uma maior suscetibilidade à introdução de espécies invasoras em comparação com ecossistemas terrestres. Isso porque a gente está tratando de locais que sofrem grandes degradações e frequentes alterações antrópicas. Então, por exemplo, eles sofrem com represamento, com poluição, com pesca excessiva, e essa comunidade nativa desses locais acaba se tornando mais exposta e vulnerável, principalmente quando a gente trata da introdução de grandes piscívoros nessas regiões. E esse é o caso do tucunaré, que é um ciclídeo piscívoro nativo da bacia amazônica Orinoco-Tocantins-Araguaia, que é amplamente introduzido em sistemas artificiais e naturais pelo Brasil e mundo afora. Isso porque ele é um peixe muito estimado pela pesca esportiva. Ele é voraz, então esse fator faz com que os pescadores se interessem muito por ele, além dele ser um peixe ornamental e ter a sua carne utilizada na culinária. Então, esses fatores todos influenciam no interesse das pessoas em introduzir esse peixe por esses sistemas. E uma coisa que acontece é que o tucunaré, ele apresenta algumas características, como por ele ser um predador visual, ser muito voraz, apresentar uma certa plasticidade fenotípica e ainda cuidado parental. Todas essas características influenciam no seu estabelecimento nos locais onde ele foi introduzido. Isso pode facilitar esse processo para ele. E muitos estudos já indicam sobre diversos impactos que os tucunarés trazem para a diversidade da comunidade nativa e a manutenção dos ecossistemas nos quais eles se encontram estabelecidos, né? Isso porque eles acabam aumentando a taxa de predação nesses locais, o que diminui gradativamente a diversidade de peixes de menor porte. Então, esse fator, ele atua, sim, na mudança da composição estrutural da comunidade nativa desse local e até mesmo na sua teia trófica.
Só que o que a gente observa é que não existem muitos estudos que são voltados para pesquisa sobre a composição da ictiofauna nativa e não nativa que ocorre com o tucunaré. E esse fator poderia elucidar várias questões que ainda não são muito claras dentro da bioinvasão, alguns fatores sobre a invasibilidade, principalmente se tratando de ecossistemas aquáticos. Então, com isso, esse estudo teve por objetivo descrever a composição da ictiofauna nativa e não nativa que ocorrem com os tucunarés em rios e reservatórios brasileiros. Para isso, foi realizada uma revisão bibliográfica, em que foi selecionados artigos desde os primeiros registros de informações sobre tucunaré com comunidade nativa, com comunidade em geral, na verdade, até setembro de 2020. Para isso, foram utilizadas as bases de dados Web of Science, Scopus e Google Acadêmico, nas quais a gente usou essas palavras-chave citadas aqui, todas relacionadas a tucunaré, comunidade, espécies invasoras e nativas. E com isso, a gente reteve aqueles artigos que apresentavam informações sobre esses quesitos e também a abundância relativa dos tucunarés e da comunidade nativa. Foram somente esses os retidos. Bom, a partir da revisão realizada, foram analisados 13 rios distribuídos em 9 ecorregiões brasileiras, que são essas que eu citei aqui embaixo. 6 desses sistemas, desses 13 rios, 6 desses eram localizados em regiões onde o tucunaré é nativo, apresentando cerca de 426 espécies de peixes. Além disso, foram observados 7 sistemas distribuídos em regiões não nativas do tucunaré, onde teve 136 espécies. Além disso, foram analisados também 25 reservatórios, distribuídos em 8 ecorregiões brasileiras. Desses 25 reservatórios, apenas 3 eram localizados em regiões nativas do tucunaré, apresentando cerca de 132 espécies. E 22 desses sistemas eram localizados em regiões onde o tucunaré era não nativo, apresentando 181 espécies. Bom, foi observado assim que os reservatórios apresentaram ictiofaunas bem similares e com pouca diversidade, foi uma baixa diversidade, além de terem uma grande contribuição de espécies invasoras, apesar de também apresentarem um certo padrão de repetição, elas compuseram cerca de 8% da ictiofauna analisada nesses locais. E isso pode estar relacionado à homogeneização biótica dessa região, em que a gente observa uma elevada semelhança na composição da ictiofauna entre esses sistemas, o que pode estar relacionado a uma substituição gradual das espécies nativas por espécies não nativas nessas regiões, o que acaba resultando na diminuição, na redução da biodiversidade desses locais. As espécies invasoras mais citadas nos ecossistemas aquáticos do Brasil foram espécies translocadas das próprias bacias brasileiras, que foi como, por exemplo, a corvina e o pacu-prata, e também espécies com origem do continente africano, que foram as tilápias, Coptodon rendale e Oreochromos niloticus. Além disso, outro fator observado foram menores contribuições de espécies introduzidas em sistemas amazônicos. Foram vistas apenas 5 espécies invasoras nesses locais, nesses sistemas. E isso pode estar relacionado a uma resistência biótica dessa região, porque a gente está tratando de um local que tem uma grande heterogeneidade, ele tem uma grande biodiversidade que pode atuar como um filtro para o estabelecimento dessas espécies não nativas. Então, ele dificulta o processo de estabelecimento dessas espécies, até evitando ele naquela região. Além disso, quando a gente trata assim da bacia amazônica, a gente vê um local que é o principal doador das espécies translocadas pelo Brasil. Então, muitas das espécies que são consideradas invasoras em outros sistemas artificiais e naturais pelo Brasil, elas vêm da própria bacia amazônica. E esse pode ser outro motivo no qual a gente observou uma baixa contribuição de espécies introduzidas nesses sistemas. Além disso, a gente observou maiores contribuições de tucunarés introduzidos em ecorregiões juntamente a outras espécies introduzidas,
que foi de 18,3%. Isso pode estar relacionado à hipótese sobre invasional meltdown, que diz que a bioinvasão pode atuar como um distúrbio que potencializa e até facilita a introdução o estabelecimento, de outras espécies não nativas naquele local, e que juntas elas podem acabar até amplificando o impacto naquela ictiofauna nativa naquela região. Então, o presente estudo ele mostrou que o estabelecimento do tucunaré ele ocorre juntamente a ictiofaunas já afetadas pela presença de outras espécies invasoras, assim como por sofrerem modificações antrópicas. Então, mostrando que esses processos eles trazem grandes impactos sobre as espécies nativas desses sistemas. Então, a gente aponta que é importante ser realizados futuros estudos que incluam modelos mecanísticos a fim de avaliar os potenciais preditores e as interações entre esses fatores citados anteriormente, para que seja possível subsidiar uma medida de manejo e controle dessas espécies invasoras. Bom, essas foram as referências que eu utilizei no estudo. E muito obrigada por verem até aqui. Eu deixei o meu contato. Deixei o contato da minha co-orientadora, que é a Ana, e do meu orientador, que é o Luciano. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, algum interesse para conversar sobre bioinvasão, podem mandar um e-mail para a gente. Obrigada!